Alô, você telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço. Estamos começando, está no ar mais uma edição do programa Canal Esportes. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado, trazendo as últimas notícias pela próxima meia hora. Esse aqui, filho, ó, esse programa... dá trabalho, como falava ali o Marcelo Rezende, né? O saudoso Marcelo Rezende. Falava o seguinte, dá trabalho para fazer, viu, filho? Dá trabalho para fazer. Estamos juntos, então, nesta sexta-feira. Nós vamos daqui a pouco falar da sequência da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos daqui a pouco também trazer informações da decisão da segunda divisão do Campeonato Alagoano. Lembrando que esse programa será reprisado no final de semana, de acordo com a grade, né? A ordem na grade de programação da sua TV Mar Canal 525, emissora da organização Arnão de Melo. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar e através das nossas redes sociais. E você, eu, todos nós vamos juntos daqui para frente, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, de todos nós, Canal Esportes. Estamos juntos daqui para frente. Olha, quero também já anunciar a presença no estúdio do Dr. Danilo Marques. Ele que é nutrólogo, vai falar também da área esportiva aqui no programa. Danilo, vem para cá. Para nós é um prazer recebê-lo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, meu amigo. Prazer, Danilo. Bom prazer. Mais uma vez é muito bom tê-lo aqui no programa. Vamos falar um pouquinho desses desafios sobre a nutrologia esportiva, né? Até porque todos nós sabemos, e essa é a razão da sua presença aqui no programa, falar dessa atividade que tem sido tão importante na medicina e que tem orientado pessoas a poder manter os padrões dentro de uma proposta em alcançar a saúde. Um grande abraço para você, seja bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado, Delan, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do teu programa e trazendo um conteúdo informativo para quem nos assiste. Nutrologia esportiva, como muita gente pode pensar, não cuida apenas do atleta, cuida também de pessoas como nós que precisam praticar atividade física para melhorar sua saúde e ter mais qualidade de vida. Então, cuida de pessoas que praticam atividade física como hobby, como realmente uma prática para melhorar a sua saúde. Então, a nutrologia esportiva permite acompanhar essas pessoas e auxiliá-las nesse processo de otimização da saúde, né? Então, vai cuidar aí desde crianças, né? Entra a nutrologia pediátrica, até mesmo a nutrologia para idosos. Então, permite aí abranger todas as idades. Então, todo mundo precisa praticar atividade física. Claro. E a nutrologia esportiva vai conseguir otimizar o acompanhamento de todas essas pessoas nesse processo. Agora, Danilo, temos o trabalho. Pode até sentar, Danilo, fica à vontade. Pode sentar, tá bom? Fica à vontade. Vamos falar um pouquinho, Danilo, a respeito dessa procura, né? As pessoas têm buscado muito, né, manter os padrões que a sociedade coloca, né, do corpo perfeito, e muitas vezes esquecem dos cuidados com a saúde, né? Ficam apenas focadas ali em, quero ter um corpo bonito. Você é um exemplo dessa situação. Você tinha, por exemplo, um hábito e depois que passou a exercer a profissão, você acabou também dando um start em si mesmo. Quais os desafios de quem decide fazer uma mudança drástica para poder atingir um objetivo pessoal, mas que fica assim dentro dos padrões da sociedade? Realmente são muitas dificuldades. Em primeira mão, a gente precisa se desvincular um pouco desse padrão da sociedade. Muitas vezes é um padrão que é assim, inatingível, ou para atingi-lo, precisa aí perder um pouco de saúde nesse processo. Porque como a gente vive em torno muito de um padrão estético bem elevado, dentro das redes sociais, Instagram e tudo mais, muitas vezes é um padrão estético que ele não é saudável, essa é a verdade. Então muitas vezes a gente vê um perfil ali público que ele tem um padrão estético realmente assim, elevado, entretanto não se sabe o que se passa por trás daquilo ali, né? O que ele faz em relação à saúde dele, quais tipos de medicações ele usa para chegar naquele ponto, né? E aí entra, por exemplo, o uso de esteroides anabolizantes para chegar nesse padrão estético. Então, a gente primeiro precisa ter esse cuidado de diferenciar padrão estético de a busca de melhora da saúde, sabe? Isso. Então, muitas vezes as pessoas olham um perfil público ali na rede social e visualizam um perfil como um exemplo de saúde. Sim. Mas, infelizmente, muitas vezes não é muito bem isso que acontece. É, né? Verdade, né? E aí, isso. O padrão estético, a busca pela estética é válida, sim, certo? Nós devemos buscar mais estética,
Até porque a nossa autoestima é muito importante. A gente precisa gostar de si mesmo, né? Sim. Então, é muito válido, é uma atitude muito nobre, mas a gente tem que se desvincular de algumas cobranças exageradas para também não atrapalhar a nossa saúde mental, que também é muito importante nesse processo. Mas além de estética, muitas vezes a saúde realmente vai vir aí sendo trabalhada. Porque, por exemplo, quando uma pessoa busca ter mais músculos, isso não é só estética, como muita gente pode pensar. Ter mais músculo é um ganho de saúde, porque músculo é o que vai trazer independência para a gente, a nossa velhice, né? Músculo é o que vai deixar a gente aquele idoso independente, que não precisa de ajuda para escovar os dentes, para se alimentar, para tomar um banho. Interessante isso. Nunca tinha pensado por esse lado não, Danilo. É interessante isso. Quer dizer que quando a pessoa chega a um estágio de pessoa idosa, aquele que precisou lá atrás manter todas essas regras e que naturalmente exige muita dedicação, ele também tem uma capacidade de independência maior em relação àqueles que não se prepararam. É isso? Justamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm uma visão de que, eu não vou para academia, esse negócio aí de musculação de academia é só para ficar bonito e isso aí não importa para mim. Bom, não é muito bem assim, né? A academia, a musculação, ganhar mais músculo, não é só estética, é saúde também. Entendo. Por isso deve ser uma modalidade aí que todos devem buscar praticar. Inclusive, o que o Danilo está colocando, nós temos o Manu Áviles aí também. Vamos colocar o Manu para dar uma boa tarde aqui para a gente, né? Ao vivo no Canal Esportes. Ô Manu, como é que você está? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui no nosso Canal Esportes. Você aí da cidade de Arapiraca, acompanhando a nossa transmissão, né? Também através do Skype. Estou aqui com o nutrólogo, Dr. Danilo Marques, falando exatamente dos desafios da nutrologia. Tá tudo bem com você, Manu? Tudo certinho? Batatinha frita, 1, 2, 3. Né? Não é assim, a resenha? Batatinha frita, 1, 2, 3. Internet, viu? Ô, Manu, vamos tentar restabelecer o contato com ele, tá certo? Danilo, vamos fazer o seguinte, enquanto o Manu vai tentando restabelecer a conexão dele aí, vamos falar um pouquinho a respeito desses cuidados. Você trouxe um aspecto que é muito importante quando se colocou a necessidade em realizar atividades na academia. Todos os esportes, e olha que já participei e pratiquei muitos, são poucos não. Judô, futsal, futebol de campo, voleibol, futevôlei. Só não fiz essa ondinha ainda do beach tênis, mas tive uma aula lá, também aula de tiro esportivo, mas todas as atividades que passei, os profissionais recomendaram. Agrega um trabalho de fortalecimento na academia. É exatamente esse recado, a ideia mesmo da academia. E o nutrólogo também tem essa capacidade de orientar o aluno a dizer, olha, eu gostaria que você fizesse trabalho de fortalecimento. Como o nutrólogo ele age também nesse momento de recomendar um paciente para não misturar as áreas nessa situação? Realmente, a prática de musculação, ou até o crossfit também entra nesse ponto, são modalidades voltadas para a força, né, treinos com cargas, elas vão ser fundamentais tanto para realmente manter essa questão do condicionamento físico, certo, e aí trabalhar a massa muscular ao longo do tempo, como a gente estava dizendo. É um processo natural, a gente perdendo músculo ao longo do tempo e perdendo força. Então, o músculo ele vai dar disposição para a gente até mesmo desempenhar nossas atividades diárias, né, como ir lá e você sair de casa, subir uma escada, carregar uma compra, sim, levantar teu filho no colo. Sim. Então o músculo vai dar essa qualidade de vida pra gente. E no processo de emagrecimento, o músculo é fundamental, porque o músculo é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Sim. E é muito natural quando se emagrece perder músculo, porque o corpo está ingerindo menos calorias que ele precisa, certo? E na tentativa de economizar, o corpo vai lá e pega o músculo e degrada ele, joga ele fora. Porque o músculo gasta muita energia. Entendo. E aí, dessa forma, o corpo vai lá e perde o músculo no processo de emagrecimento e o metabolismo que já era ruim fica pior ainda. E dessa forma aí facilita o efeito rebote, efeito sanfona, que a pessoa vai lá e tem aquele reganho de peso. Então o músculo vai ser fundamental nesse processo de emagrecimento para manter o metabolismo ativo. Eu explico lá no consultório que quando se perde gordura e ganha músculo, você promove a melhora metabólica, seu metabolismo fica mais eficiente, gasta mais energia. Então, daí a importância de você ter essas modalidades que envolvem força, como musculação e crossfit, para você manter sua massa muscular no processo de emagrecimento. E o nutrólogo vai acompanhar toda essa parte nutricional, de suplementação, necessária para otimizar o processo de hipertrofia, que é o ganho de massa magra, ganho de massa muscular. Importante isso, muito importante. Já temos aí o Manu, já está conosco agora para dar uma boa tarde para a gente, Max?
Não? Tá, então vamos tentar aí restabelecer o contato com ele, beleza? Ô Danilo, vamos falar um pouquinho também de algumas coisas que as pessoas elas acabam confundindo. A nutrologia para um trabalho com preparação física, com nutricionista. Vamos falar um pouquinho dessas áreas aí, né? Nós temos inclusive endocrinologista, né? As pessoas elas acabam confundindo um pouco a função de cada um. Na nutrologia tem uma função. Gostaria que você falasse também o que diferencia de outras áreas. Certo, o nutricionista é um profissional graduado em nutrição, que ele pode, após a graduação, ter feito alguma especialização em nutrição esportiva, nutrição funcional, algum tipo de outra área da nutrição. E aí o nutricionista é um profissional apto para elaborar prescrição de dieta, elaborar um plano alimentar ali individualizado para o paciente e trabalhar também com a suplementação necessária para cada caso. Sim. Já o nutrólogo é um médico, ele foi formado em medicina, após a graduação de medicina realizou a especialização em nutrologia, e aí depois de nutrologia ainda pode ter se afunilado na parte de nutrologia esportiva. E aí o nutrólogo, sendo médico, ele vai conseguir fazer essa avaliação aprofundada em relação à saúde e ao metabolismo. Através da investigação com exames, por exemplo, ele vai investigar possíveis carências nutricionais, carências hormonais, alterações metabólicas e dessa forma tentar corrigir tudo isso com prescrição ou de suplementos, ou de fórmulas manipuladas, ou de hormônios, ou de medicamentos de fato, enfim. E dessa forma também abordar toda a qualidade de vida do paciente. Então ele é um médico que vai conseguir melhorar o sono do paciente, a saúde sexual, a parte cognitiva, o bem-estar. Então esse é o trabalho de qualidade de vida que o nutrólogo muitas vezes busca fazer. Então tem essa avaliação mais ampla, mais holística do paciente. Certo. O Manu está com a gente agora? Vamos lá colocar o nosso garoto direto de Arapiraca. Tudo bom, Manu? Como é que tá? Boa tarde. Agora sim, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha aí no seu programa, no canal Esportes da TV Mar. Estava aqui acompanhando, a internet deu uma caída, deu uma farrapada, como a gente diz aqui, mas está tudo certo. Já passo informações aí para vocês do Cruzeiro de Arapiraca. Então, Danilo, faz logo o seguinte, o Manu, ele é de Arapiraca, ele é assessor de imprensa do Cruzeiro e aqui soldado no quartel que é serviço. A primeira pergunta eu vou deixar para você, fica à vontade, o Cruzeiro está na final do Campeonato Alagoano da segunda divisão, por exemplo. Fala aí um pouquinho de como tem sido essa preparação, pergunta para ele aí, vai, fica à vontade. Bom dia, tudo bom? Eu queria saber qual foi a maior dificuldade do Cruzeiro de Arapiraca nesse processo até chegar a uma decisão que foi tão buscada pelo clube, né, a final desse campeonato. Boa tarde, Danilo. Acho que a dificuldade foi, acho que para todo mundo, né? Porque nós sabemos, principalmente na parte fisiológica, que os jogos, os horários eram de 3 horas, o jogo de domingo, inclusive, será de 3 horas. Então, um calor muito intenso, foi uma das dificuldades, até para mudar também a rotina de alimentação, de treinamentos dos jogadores, para que eles pudessem já se adaptar ao horário. É algo que não foi só para o Cruzeiro, mas para mim foi uma das dificuldades, sim. E, lógico, essa adequação, principalmente com o horário, que a gente sabe que agora que começou a ficar mais quente, fica muito mais difícil. Danilo, é importante isso que o Manu colocou e eu gostaria que você falasse cientificamente até que ponto um nutrólogo, né, um profissional na área da nutrologia é importante também para poder auxiliar um clube profissional em situações como essa, situações de temperatura. Entra um profissional também da nutrologia na área como essa? Com certeza, o nutrólogo, um médico do esporte, até geralmente os clubes muitas vezes têm um médico do esporte para cuidar justamente dessas partes. E aí, num processo desse, de uma temperatura muito elevada, deve-se ter cautela com a desidratação, por exemplo. E aí, um profissional, um médico do esporte, um nutrólogo, ele pode vir e existem cálculos para isso, para ele calcular a quantidade de líquido necessário para o atleta antes, durante e após essa partida de futebol. Entendo. Então, como vem uma necessidade maior de hidratação, existe essa variável realmente no cálculo da temperatura ali do ambiente. Sim. Então, é um cálculo que envolve diversas variáveis e o tempo, a temperatura é uma delas. Além disso, esse profissional também, ele pode trabalhar aí com a reposição de eletrólitos para esses atletas, já que em um ambiente assim de temperatura mais elevada, ele vai ter uma sudorese maior, ou seja, vai suar mais, e nisso ele elimina muitos eletrólitos importantes, certo? E aí as bebidas hidroeletrolíticas vão repor os eletrólitos importantes para o atleta.
como a gente viu, por exemplo, já viu algumas partidas. Que bebidas são essas? Gatorade, por exemplo, o Powerade. A gente vê até na Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil mesmo, que os europeus não estavam acostumados aqui com o calorzão do Brasil. Teve muito essa utilização de bebidas que repõem aí, bebidas hidroeletrolíticas para repor esses eletrólitos, esses íons, que são fundamentais até mesmo para a contração muscular. Sabe? O sódio, por exemplo, é fundamental. Então o nome do produto então é bebida hidroeletrolítica, isso é? Então a marca Gatorade é uma marca, né? Exatamente. Ou seja, é um produto, né, que está sendo ali colocado, que virou uma febre. Inclusive, falando sobre isso, ô Manu, a respeito dessa situação, eu vou encaixar daqui a pouco você fazer uma pergunta para o doutor Danilo também, tá? Aqui é dobradinha, tá? Mas eu tenho um hábito, sabe, Danilo? Eu não sei se você também tem, Manu, Cara, tô com sede. Quando eu não tomo uma cerveja gelada, sendo muito sincero aqui, entendeu? O programa Canal Esportes é muito aberto. Quando eu não tomo uma cerveja gelada, eu tenho que tomar alguma coisa. Ou Gatorade, e aí vou correr para o Gatorade, ou corro para o energético, tá? Dependendo do meu grau. Se estou muito cansado, quero ficar um pouco mais aceso, aí vou para o energético. Que tipo de mal estou provocando à minha saúde? Já que não sou praticante de atividades físicas, só tenho mudado a alimentação agora por uma questão de necessidade, por não estar mais satisfeito com aquele meu corpo ali, e queria dizer o seguinte, olha, vou mudar, quero recuperar as roupas que perdi. O que é que eu estou fazendo mal para mim, exatamente dentro dessa situação? Em recorrer ao Gatorade sem atividade física, somente por estar com calor, ou tomar, por exemplo, energético somente por conta do calor? Diz aí. Bom, beber o Gatorade, se for uma ingestão controlada, equilibrada, não vai fazer mal, certo? Legal. Agora, tudo em excesso vai fazer mal, certo? Entendo. Então, tem muita gente que abusa, acredita que é só um Gatorade e tal, e aí muitas vezes abusa da quantidade e bebe muito. E se você beber várias garrafas dessa, aí realmente você pode criar um problema, porque você pode aumentar muito a concentração desses íons que eu falei, sódio e potássio principalmente, no seu sangue. E isso aí realmente pode desencadear problemas como câimbras ou até mesmo arritmias. É mesmo, cara? Assim. Cãibra, isso provoca cãibra, se tomar muito Gatorade, por exemplo? Poxa, não sabia. Se chegar num consumo muito exagerado, vamos supor que realmente a pessoa abusou, exagerou muito. Não sabia e disso. E aí pode até ter uma arritmia, por exemplo. Que legal. Se abusar. Agora, se você bebe uma garrafinha, 2, tá tranquilo, né? Entendi. E em relação ao energético, aí o problema está em relação a alguns termogênicos, que as pessoas devem ter uma certa cautela. Cafeína, por exemplo, ela pode até fazer bem, mas para algumas pessoas não. Então a pessoa realmente tem que avaliar se ela é um indivíduo assim, que metaboliza bem a cafeína. Porque senão ela pode se sentir mal com a cafeína, ter arritmias também, mal-estar, ansiedade, tremores. E o energético também é pior do que essa questão dos termogênicos, são os aditivos que tem nele. Então muitas vezes tem muito açúcar, né, que geralmente é o maior problema do energético. Tem muitos conservantes, acidulantes, corantes, e todos esses antes aí, eles vão fazer mal para a nossa saúde, né? E aí, um energético zero não vai ter o problema do açúcar, mas aí tem o problema dos adoçantes, que os estudos mostram também, que geralmente os adoçantes de bebidas prontas também fazem um certo mal para a saúde. Então, energético, o que eu aconselho é evite ao máximo, né? Só beba realmente assim, ocasionalmente. Entendo. Não faça disso uma rotina, porque vai fazer mal. Olha aí, esse é o Dr. Danilo Marques explicando todos os detalhes também, desconstruindo algumas ideias e hábitos que nós muitas vezes colocamos, o Viderlan como cobaia. E você também, viu, Manu? Pode aí fazer sua consulta, que você abriu um sorrisão quando eu disse que dá vontade de tomar uma cerveja de vez em quando, mas fica à vontade aí. Daqui a pouco eu vou pedir para que você traga mais notícias do Cruzeiro para essa final da segunda divisão, mas vamos aproveitar o Dr. Danilo aqui para você tirar suas dúvidas. Com relação a isso aí, eu sou bem tranquilo. Eu tomo bastante água, tomo cerveja também, lógico, principalmente quando está muito quente. E até algo para ilustrar o que o doutor estava falando sobre o futebol, a nutrologia no futebol. Um dos nossos atletas, que é o Danilo Pepa, ele por jogo, ele perde 3 quilos. Opa, justamente isso é importante. Ele joga numa alta intensidade e com relação ao que o time proporciona dentro do vestiário, no vestiário do Cruzeiro tem malto, tem água de coco, tem energético, tem água normal, tem também a parte do Gatorade aí que vocês falaram. Mas com relação a uma pergunta que eu tenho para o doutor Danilo é o seguinte. Doutor, muita gente faz dieta principalmente por conta. Existe aí a dieta da lua, a dieta do sol. O que é que o senhor faz para tentar desmistificar e mostrar para essa pessoa que o que ela está fazendo está sendo, ao invés de algo que beneficia,
está prejudicando a saúde dela. Bom, muitas vezes, se essa pessoa já está seguindo essa dieta, ou ela já é um sinal de que ela está no caminho errado, né? Porque muitas vezes ela não tem resultado. Então eu já falo, olha... O que é a dieta da lua e a dieta do sol, doutor Danilo? Bom, aí vem essas dietas na moda, e aí existem inúmeros... Os caras buscam ali no Google, né? No Google ali, né? Eu conheci uma vez, em cima dessa pergunta que o Manu fez, só para poder até encaixar com a dúvida dele, que um cara disse o seguinte, cara, eu como... A minha dieta, ela é toda feita em cima de gordura. Eu só como gordura. Pode botar carne gorda aí, o que for. Agora também é o seguinte, passo 2, 3 dias sem comer absolutamente nada. Depois dessa situação. Agora, como muita gordura. Eu fico pensando, pô, como é que o cara passa 2 dias sem comer nenhum alimento e em uma carga só coloca toda aquela gordura para dentro? Então, eu queria que você falasse também dessa situação que o Manu colocou, dieta do sol, dieta da lua, e também dessa dieta, por exemplo, à base de gordura. É verdade? Isso dá resultado, doutor Danilo? Vamos lá. Essa dieta à base de gordura talvez seja a dieta cetogênica ou paleolítica, que zeram a quantidade de carboidrato, aí só comem gorduras e proteínas, né, geralmente. E é um tipo de dieta que pode assim, desencadear certos sintomas, como dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, indisposição. Então, assim, é um tipo de dieta que não se recomenda em termos de saúde e ela não vai ser seguida por muito tempo, não vai ter adesão. E aí, já respondendo a pergunta do André, então essas pessoas, muitas vezes, elas não têm resultado, então elas já visualizam isso, né? Então, se não teve resultado, é claro que ela está no caminho errado e, além disso, eu mostro realmente que ela não vai conseguir manter essa dieta muito tempo. Sim. Então, você até às vezes consegue emagrecer, mas aí a gente tem que explicar para essa pessoa que, olha, você vai ficar aí 2 meses, 3 meses nessa dieta, aí você vai emagrecer, certo? E depois disso? É verdade. Você vai continuar nessa dieta super restritiva? Não. Você vai conseguir cortar o carboidrato da tua vida? Não. Nunca mais comer um carboidrato na sua vida, um arrozinho, um pão? Será que você vai conseguir isso? Será que você vai conseguir fazer uma dieta maluca, que nem a dieta da lua, do sol, o resto da sua vida? Porque no mesmo instante que você parar essa dieta, você vai recuperar tudo aquilo ali que você perdeu. Vai recuperar teu peso, vai engordar de novo. E é difícil retomar. Depois que você quebra, Danilo, também tem muito trabalho mental na história, né? Porque é aquela coisa, tem um chamado dia do lixo. Que o cara disse assim, esse daqui é o dia que eu vou comer tudo, pode matar um boi ali, eu vou comer, tão tranquilo, não tem problema. Pode ter duas caldeiradas ali, 2 panelas de feijoada, vou meter o dedo, mas no outro dia retomo. Mas é muito complicado e é perigoso esse caminho quando você escolhe o dia do lixo e saber que no outro dia você vem retomar, porque muitas vezes você entra na zona de conforto. Eu já digo isso porque sou uma própria testemunha dessa situação. Aí vem a segunda-feira o cara diz, quebrei ontem, mas vou quebrar só mais um diazinho, né? Aí depois, não, mas é terça-feira, vou quebrar daqui a pouco. E de repente o cara quebrou totalmente, escancara tudo e daqui a pouco a roupa não fecha, o cara começa a ter os mesmos sintomas de pressão alta, aquela sensação de tosse e tosse contínua quando está dormindo. Ou seja, são reflexos que o corpo começa a dar. Aí te pergunto, é perigoso mesmo o cara colocar, principalmente quando não tem tanta força psicológica, esse tal dia do lixo, como se coloca aí? Sim, o dia do lixo, ele não deve ser executado, tá? O que muitas vezes dá para permitir é uma refeição livre na semana, por exemplo. No máximo 2, talvez vai depender muito do caso, do momento que a pessoa se encontra, sabe? Teve uma festa, o cara vai chegar lá na festa, né, Danilo? Aí vai dizer, não quero comer não, essa comida não aqui não. Quero não comer isso aqui não. Pô, é deselegante, né? Então você tem lá, ele na festa tem que se comportar de uma maneira tranquila, né? Por favor. Sim, E aí você pode, talvez, aí deixar uma refeição livre na semana e essa refeição livre pode ser nessa festa aí, que a pessoa foi. Entendeu? Entendi. Às vezes dá para conciliar desse jeito. Mas, muitas vezes, a situação está tão crítica que não dá nem para liberar uma refeição livre na semana, sabe? Entendo. É uma questão que é uma avaliação que deve ser feita melhor ali com o profissional e o paciente, né, em relação à fase que ele se encontra. Sim. Muitas vezes, no início, uma refeição livre na semana vai ajudar a adesão à dieta. Porque a adesão é o que a gente vê de mais difícil na dieta. Sim. Em toda mudança de estilo de vida, o mais difícil é aderir. E aí, muitas vezes, uma refeição livre vai ajudar essa pessoa a aderir à dieta, né? Sim. Mas agora, dia do lixo, não. Nunca vai ser orientado um dia do lixo. Maravilha. Porque você vai fazer ali várias refeições, por exemplo, muito calóricas, cheias de açúcar, gorduras, trans e tudo mais. E isso aí pode arruinar todo o seu esforço da semana. Então, imagine aí, você passou a semana toda se esforçando em a dieta certinha, atividade física, dormindo bem, descansando e tal. Aí você vem num sábado ou no domingo, por exemplo,
e bota tudo a perder. Escancarado. E aí, como o pessoal diz, né? Chuta o balde. Aí na segunda-feira quer buscar o balde, né? Quer procurar o balde. Ô, Manu, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. Estamos aqui com o doutor Danilo Marques dando essa verdadeira aula, né, nutrólogo aqui, explicando o que pode, o que não pode, o que é mito, o que é verdade, o que as pessoas criam como moda e o que deve ser banido, como tal dia do lixo. Vamos falar um pouquinho do nosso Cruzeiro. Como é que anda o Cruzeiro para a final? Já é campeão, já na segunda divisão, já está com o troféu na mão, é isso, é? Eu soube que você disse isso para mim fora do ar, não disse não? Se tem um cara que aprendeu a ser pé no chão com relação à decisão, sou eu, até porque eu sou palmeirense. Palmeirense é pessimista. É verdade. Eu sou vascaíno e sei bem o que é isso, meu amigo. Está trabalhando com os pés no chão. O professor Helenilson Santos, inclusive, ele citou para os jogadores para trabalharem nessa semana ainda mais, para pensarem apenas no jogo, nas entrevistas serem mais comedidos, até porque não tem nada a ganhar mesmo. É uma vantagem que foi construída aqui, poder empatar, inclusive, para subir para a primeira divisão, mas é uma vantagem que, se você não estiver concentrado, se você não estiver com alta intensidade e colocar em prática uma estratégia que foi posta, você joga ela por água abaixo. Com relação às informações do Cruzeiro, os jogadores treinaram hoje pela manhã no estádio municipal, foi feito aquele coletivo de apronto, como é chamado, alguns ajustes táticos e principalmente no sistema do técnico Helenilson, que está modificando, mas ainda não confirmou como deve jogar no domingo. Os jogadores voltam a treinar amanhã pela manhã, aí é aquele rachão para descontrair, até porque a tensão dessa semana para o trabalho até a final de domingo está muito grande, e os jogadores já viajam amanhã, a partir das 18 horas, eles já viajam amanhã, concentram para o jogo, dormem já, se eu não me engano, em Murici, para chegar em União dos Palmares descansados, assim como foi, inclusive, na primeira rodada, quando foi 0-0. Com relação a quem joga e quem não joga, uma das dúvidas, ou a única dúvida, é o Meia Pedrinho. Meia Pedrinho que se machucou no primeiro jogo, contra o Agrimac, lá em Pilar, ele estava com uma distensão muscular, mas já voltou a treinar normalmente, então fica aí essa dúvida, se o professor vai colocar ele na relação ou se não, mas ele já voltou a treinar, está tranquilo, e os jogadores, os outros, todos aptos, todos tranquilos para esse jogo. Tranquilos com relação à parte física, né? Porque eu sei que os meninos estão nervosos, assim como eu estou. Eu preferia estar jogando. Eu imagino. Agora ele trouxe uma situação interessante, e aí eu vou voltar para a tua área também, Danilo, quando ele fala da questão do descanso. Você observou que ele colocou aqui, a equipe já viaja amanhã, o jogo é domingo, já viaja amanhã, sábado, vai dormir em Murici para poder ficar mais perto da cidade, que é a União dos Palmares. Vamos falar um pouquinho do descanso. O que é que isso representa, de fato, na prática, para o aumento de desempenho de um atleta que atua num esporte de alto rendimento como é o futebol? Bom, o descanso adequado vai, além de funcionar como um momento aí de reparação mesmo do corpo, ele, por exemplo, ali na prática do futebol, você promove microlesões musculares. E aí, com o descanso, você vem e repara essas microlesões, o músculo se recupera nesse processo. Entendo. Então, precisa ser de um certo descanso, realmente para o músculo mesmo, tá? Para o músculo se renovar e aí até mesmo, muitas vezes, ter esse processo de hipertrofia, dependendo do caso. E aí, um bom descanso também, um sono adequado, principalmente. Durante o sono, a gente tem aí o pico de produção de alguns hormônios, como no caso do GH e o cortisol. Então, são hormônios importantes aí para a performance, tanto para questões de força, de disposição e tudo mais. E aí, os hormônios importantes aí para a performance do atleta. Então, um descanso adequado vai permitir uma produção adequada desses hormônios, e esses hormônios, por fim, vão conferir maior performance para esse atleta. Então, assim, o descanso e um sono adequado realmente vão ser fundamentais aí para o desempenho desse atleta. Entendi. Ô, Manu, você tem dificuldade para dormir também, não? À noite fica com o celular ali do lado e tal? Nenhuma. Né? Não tenho dificuldade, não, Danilo, porque eu trabalho na rádio pela manhã e eu acordo 5 da manhã. Então, entendi. Tem que às vezes eu tiro cedo, o cochilo né? à tarde, se eu não tirar o cochilo à tarde, quando bate 10 da noite, 9h30, já estou com sono. Então não tem aquele negócio do celular do lado não, né? Eu levo uma rotina de... Eu treino também todo dia, então fica mais tranquilo para dormir.
Rapaz, eu já vi que eu tô todo errado na escola. Eu tô todo troncho, meu irmão. Eu demoro para dormir pra caramba. Fico aqui no celular, meu irmão, a noite todinha aqui, ó, antes de dormir, para ver se o sono vem. O sono nunca vem. O sono nunca vem quando o cara vai olhar 2 da manhã. Aí, de repente, eu tenho que me acordar 6 da manhã, dormindo 4 horas. A maioria das pessoas passa por esse processo. Com o doutor Danilo, eu conheci uma palavrinha chamada higiene mental. Não é isso, Danilo? Vamos falar um pouquinho do que representa também o celular hoje, antes do cara dormir. É importante explicar isso, porque muitas pessoas têm esse hábito, né? Levar o celular para a cama e ficar por ali navegando, Instagram, vendo a vida dos outros, né? Metendo uma mensagem aqui, outra ali, aleatória. O que é que isso pode provocar para prejuízos à saúde das pessoas? Bom, o problema do celular e dessas telinhas, televisão, computador, é que elas emitem a luz azul. Essa luz azul, quando ela é absorvida pela nossa visão, isso bloqueia a produção de melatonina na glândula pineal. O pineal é uma glândula que está lá no meio do cérebro. E aí, essa emissão de luz vai bloquear a produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio natural do sono. Nosso corpo produz ele. Quando anoitece, ele bloqueia, aí tem esse bloqueio de luz, escurece. Sim. Essa emissão de luz diminui, aí a melatonina começa a ser produzida e a gente começa a entrar no processo de sonolência e aí depois o sono realmente de fato. Então, essa parte das telinhas realmente vão atrapalhar muito. E aí entra essa conduta na parte das medidas de higiene do sono, que você comentou, que são medidas comportamentais que a pessoa pode, deve fazer em casa para melhorar o seu sono. Então, por exemplo, essa é uma medida super importante, faltando ali 1 horinha, 2 horinhas do horário de você dormir, do horário de dormir. Então, a pessoa escolhe, eu devo dormir 10 da noite. Então, umas 8, 9 da noite, ela já elimina o celular, né? Corta. Né? À noite já você pode também utilizar algumas práticas, estratégias, como botar o celular no modo Night Shift. O iPhone chama Night Shift. Sim, no Android. No Android outro nome que eu não me lembro agora. Mas tem um modo no celular que ele reduz essa emissão de luz azul, ele emite mais uma luz amarela ali, que é melhor. Então, anoiteceu, tem celular que já automaticamente já entra nesse modo. E assim, faltando 1 horinha, 2 horinhas para dormir, já corta mesmo, não mexe em nada. E aí procura fazer outras medidas que relaxem mais, como por exemplo, aí vai depender da pessoa. Talvez ler um livro, ouvir uma música relaxante, tomar um chá, tomar um banho quente. Então fazer uma coisa assim que te relaxe, para você conseguir dormir com mais facilidade. Importante. Manu, antes de você se despedir, encaixa aí mais uma pergunta para o Danilo e muito obrigado, boa sorte ao Cruzeiro, tá certo, Manu? A gente agradece, Viderlan, agradece o que você vem fazendo sempre pelo Cruzeiro, pela visibilidade, pela oportunidade também da gente passar informações do clube, não só aqui para Arapiraca e região. E a última pergunta para o doutor Danilo é sobre o amadorismo, principalmente o futebol amador, que aqui em Arapiraca é muito forte, aqui na região é muito forte. E várias pessoas, vários adeptos apenas jogam no domingo. Queria que o doutor Danilo ele explicasse um pouco aí do que pode ser prejudicial uma pessoa, por exemplo, que joga no domingo, passa a semana toda vamos dizer assim, o sedentarismo e volta a jogar no domingo, mas quer manter um ritmo muito alto, que pode ser prejudicial para essa pessoa. Bom, pode ser prejudicial do ponto de vista assim, de articulações, porque ela muitas vezes não está bem preparada para uma modalidade que vai ser intensa, né? Então, ela chega no domingo e quer ter um desempenho alto, né? Uma alta performance, mas o corpo dela não está muito bem preparado para isso. Então, ela pode sofrer um desgaste muito grande assim, de articulação, da questão muscular. E ao longo da semana, por exemplo, ela pode ficar se sentindo ali com muita dor muscular, dor articular. Então, é necessário que durante a semana ela promova um treinamento com certa frequência para ela promover condicionamento físico. Sim. E também vai faltar um condicionamento aeróbico, cardiorrespiratório no domingo, né? Porque se ela não executou tudo que deveria durante a semana, é claro que a performance dela ali no domingo vai ser ruim. Então, ela pode realmente assim, perder performance na falta de fôlego mesmo, na falta de condicionamento físico. Sim. Então, daí a importância dela realmente manter uma rotina de treinamento, tanto aeróbico como anaeróbico, para fazer todo esse fortalecimento durante a semana, para no domingo ela conseguir ter um desempenho melhor. Um abraço, Manu. Muito obrigado pela participação. Danilo, um abraço também. Show de bola. Estamos chegando ao final aqui do Canal Esportes. Quero agradecer a participação do nutrólogo Dr. Danilo Marques,
a também o nosso querido André Manu Áviles, né? Quero também aqui desejar a todos um ótimo final de semana. Estamos aqui finalizando esta edição do programa Canal Esportes e deixar um grande recado para você, tá certo? A vida realmente ela é maravilhosa, cara. Aproveita todo momento, aproveita cada situação como essa, cuida da tua saúde. Fiz questão de me colocar aqui para mostrar que não sou exemplo tão assim como as pessoas pensam que sou. Sou realmente um cara disciplinado, preciso mudar muitas coisas. O Danilo está tentando aqui, pelo menos, mostrar um pouquinho mais dessa realidade, porque senão o Gordinho não vai viver muito tempo não, viu? Vai viver muito tempo não, a verdade é essa. Não, Max? Tem que ser sincero, pô. Dia do lixo, o cara... Olha, para, o Max ali pontuou, o nosso Max. Disse que o bicho, você é todo errado mesmo, repare. Dia do lixo, vai dormir com o celular, não termina o programa no horário... Secretário. Não treina, entendeu? Eu sou todo errado mesmo, cara, sinceramente. A gente vai dar um jeito nisso, né? Ah, com certeza. Eu tô aqui pra isso, né? Eu sei disso, Danilo. Um abraço mandou pra você, tá certo? Assim nós vamos encerrando essa edição do programa Canal Esportes. E é claro, na próxima segunda-feira eu te espero às 8h30 da manhã, na programação da TV Mar, naturalmente, numa sequência aí com a abertura de outros programas. E às 11h30 nós teremos o Canal Esportes, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê.